O tema da ministração que Deus tocou no meu coração para transmitir para os irmãos é um novo cântico. Um novo cântico que Deus tem para mim e para você. É um novo cântico. Talvez você tenha vivido tempos de muita dificuldade, de muita tristeza, muita angústia. Talvez você não tenha conseguido nem abrir a boca direito para louvar a Deus. Eu não sei como foi a tua adoração quando você estava aqui no momento do louvor. Eu não sei se você conseguiu louvar, adorá-lo, né? Como ele merece, como ele deve ser adorado. Porque às vezes as dificuldades da nossa vida acabam roubando a nossa atenção. Porque eu estava comentando na segunda-feira, na escola teológica, exatamente falando sobre isso. Falando sobre o momento de adoração, onde muitas vezes eu me peguei louvando no automático e pensando, quando sair dali do culto eu tenho que passar em tal lugar, eu tenho que ir no mercado, né, no 0 hora, ou eu tenho que passar na farmácia, eu tenho que fazer isso, aquilo, eu tenho que preparar algo para o dia de amanhã, para o meu trabalho, e durante o louvor, e o louvor saindo da minha boca. Quantas vezes eu não já fiz isso na minha vida? Quantas vezes eu não dobrei meu joelho para orar, e uma oração padrão. Como é que é a oração padrão? Não é padrão de boa, padrão de a mesma. De chegar e falar, Senhor, muito obrigado por estar aqui na tua casa, fala comigo, fala através da tua palavra, o meu coração, transforma as vidas, traz salvação, traz cura, em nome de Jesus, amém. Uma oração padrão. Só que na minha mente eu estava falando essas palavras e estava preocupado com as coisas do dia. E aí um belo dia, Deus ele me pegou de um jeito, me deu um aperto, ele me espremeu. Eu nunca vi uma uva ser espremida para sair o óleo dela. Mas eu acho que Deus fez isso comigo uma vez. E ele falou, tá certo o que você está fazendo? É essa adoração que você fala que faz? Essa é a oração que você fala que faz? Você não está vendo por que tua vida está do mesmo jeito? Não está ruim, mas também não está bom? Porque você não está fazendo as coisas como deve ser. Não está dando atenção como deve dar. Eu não estou falando para você colocar as coisas que te atrapalham para fora, deixar lá na porta da igreja, não, sabe? Do lado de fora. Não, pode trazer. Porque Deus ele é maior. Deus ele consegue ofuscar qualquer mal na nossa vida. O brilho de Deus é tão grande que o mal que é a treva na nossa vida, que tenta nos oprimir, de opressão, com depressão, com possessão, seja lá o que for na nossa vida, ele some na presença de Deus. Porque ele não é nada perto de Deus. E por que quando eu estou diante do Todo-Poderoso, do grande eu sou, eu vou direcionar a ele um louvor meia boca? Umas palavras, sabe? Você já conversou com alguém que não estava dando atenção? Eu acho que todos aqui já conversaram com alguém e percebeu que a pessoa ficava assim, né? Tu falando com ela e ela, não, tá bom. Sabe aquela coisa assim? Eu acho que foi isso que Deus deve ter percebido de mim em alguns momentos da minha vida. E eu falei, eu não estou dando atenção para o santo dos santos, para o Deus de toda a terra, o Criador de todas as coisas. Às vezes, irmãos, eu estou falando isso aqui, aquilo que Deus está colocando no meu coração, mas depois que às vezes eu trago a palavra, eu fico pensando, nossa, eu só trago palavra dura às vezes não, acho que as últimas foi só assim. É porque Deus falou isso comigo, que Ele está me cobrando também dessa forma, eu estou só repassando. Mas eu entendo que é o que Deus quer que a gente fale. E eu não posso ir contra a vontade dEle. Se Ele colocou isso no meu coração, eu espero que você receba com alegria e com amor. Assim como eu também recebo. Amém, irmãos? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, porque Ele merece? Aleluia. Tu és digno, Senhor, de todo louvor, toda adoração, de toda glória. Deixa aberto aí sua Bíblia, num texto que talvez você não conheça, do livro do Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16. Brincadeira, né, irmãos? Brincadeira sadia, tá ok? A Bíblia nos revela, irmãos, do começo ao fim. Se você pegar aqui de Gênesis, Apocalipse,
você vai ver que a Bíblia fala de um Deus que está em busca do ser humano para poder salvá-lo. Porque o que está escrito aqui, do começo ao fim, eu vejo o interesse de Deus na humanidade. No interesse de estar com o homem. Deus, ele precisa da gente? Não, ele não precisa. Mas ele nos ama tanto que ele quer estar. Né? Então, do começo ao fim, eu vejo Deus buscando um homem para salvá-lo. E faz questão de revelar o plano dele. Qual é o plano de Deus? Pode pôr ali no telão? Qual é o plano de Deus, irmãos? Esse interesse tanto que Deus tem por nossas vidas. Olha aí, vamos ler juntos, em nome de Jesus? 1, 2, 3. Porque Deus... Qual é o plano de Deus para mim e para você, irmãos? É vida eterna, irmão. Por que que ele tem esse plano? Porque ele nos ama tanto, mas tanto, 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 que ele enviou o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele, quem? Nele, em Jesus, crê, não morra. Não morra fisicamente. É espiritualmente, eternamente, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Esse Deus de amor, irmãos, Ele quer se aproximar de mim e de você. Ele quer que nós vivamos com Ele numa aliança, uma aliança que seja eterna em Jesus. É através de Jesus que nós podemos ter essa aliança com Deus. Porque no princípio, quando o homem foi colocado num jardim, lá no Éden, Deus ele tinha aquela comunhão de estar todos os dias. A Bíblia diz, na viração do dia, o Senhor visitava Adão. E lá conversavam. Adão provavelmente contava das suas experiências, das suas descobertas, dos nomes que ele foi dando para cada coisa que ele foi descobrindo, aquilo que ele fazia. Era uma vida maravilhosa, onde a criatura estava em constante contato com o seu Criador. E olha aqui, eu digo criatura, porque através de Jesus, hoje nós não somos mais criatura, nós somos filhos. Nós fomos adotados. Se não fosse pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, eu e você não tínhamos direito, não fazíamos parte dessa herança. Mas desde o Éden, já era plano de Deus de nós estarmos aqui. Porque desde a queda do homem naquele princípio, Deus já tinha determinado que haveria um que viria, semente da mulher, que pisaria na cabeça da serpente, do diabo, daquele que nos faz pecar, daquele que nos faz ter uma vida de destruição, de angústia, de dor. Para que através dele nós fôssemos resgatados e vivêssemos numa eterna aliança, numa eterna vida com Ele, que é Deus, fonte de toda a vida. Agora eu quero que o nosso amado El Caio coloque para a gente Apocalipse capítulo 5. No capítulo 5 de Apocalipse, nós temos ali a menção do novo cântico. Esse novo cântico vai nos ajudar a compreender esse plano de salvação que Deus tem para nós. Um pouquinho, não dá para falar muita coisa, a hora não vai ajudar. Mas eu tenho certeza que aquilo que Deus preparou vai ser o suficiente para nós hoje. Né? Achaste mel, a Bíblia diz, como o que te basta. Porque se a gente comer demais, a gente pode pôr para fora. Né? E nós não vamos aproveitar. E às vezes quando a gente coloca algo para fora, não sei se os irmãos já passaram mal, aquilo que você come, você não joga só um pouco fora, você joga tudo. Então, é com moderação. É o necessário, dia após dia. Deus ele ministrou no meu coração essa palavra. Eu estava lendo um livro sobre devocional essa semana. E nesse devocional ele fala muito sobre adoração. Ele fala muito sobre oração, sobre devocional diário. Sobre uma vida com Deus. E isso é necessário, irmãos, para que nós possamos desenvolver a nossa vida espiritual com satisfação, de uma forma satisfatória, uma forma onde nós temos ali um desatar
de Deus em nossas vidas, a ponto da nossa vida ser mudada, ser transformada, ser regenerada. Porque senão, se nós não tivermos uma vida diária com Deus, de encontros com Deus diário, a nossa vida não vai ser transformada. Nós precisamos nos encontrar com o nosso Criador, como foi o projeto inicial lá no Éden, todos os dias. E meu irmão, quando você sentia a verdadeira presença do Pai ali, sabe, bem de perto, eu não digo verdadeira, mas eu digo mais profunda, mais forte, porque eu tenho certeza que os irmãos aqui já sentiram a presença de Deus, amém? Mas eu tenho certeza que quando você estiver na presença de Deus de uma forma mais profunda, mergulhado nos braços do Pai, eu tenho certeza que você não vai querer passar um dia longe dessa presença. Porque vai ser um ambiente tão gostoso, tão maravilhoso. Mesmo que em sua volta esteja muita luta, muita dificuldade, muito barulho, muita perturbação, mas aquela presença real e verdadeira do Senhor te envolvendo, através do Espírito Santo, aquilo vai te trazer uma paz tão grande, uma alegria tão grande, que você não vai parar de caminhar naquele caminho que se chama Jesus. Você não vai ter tempo para parar e pensar, vou ou não vou. Não, você sabe o que você vai querer. Porque aquilo é tão bom que você não vai querer parar de sentir aquilo. Amém? No capítulo 5, a partir do versículo 8. Esse cântico, irmãos, ele é em resposta a algo. Olha o que diz: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos postraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Amém, irmãos? Esse cântico é em resposta ao sacrifício de Jesus. Volta aí uns versículos, por favor. Mais um. Volta. 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 Mais um. Não, avança lá para o 10, perdão. Volta para o 9. Isso, irmãos, para ler daqui de perto é difícil, viu? Você se perde. Amém. Aqui, ó, é esse mesmo. Preste atenção, irmãos. Esse novo cântico que Deus coloca na minha e na sua boca, ele é em resposta a um sacrifício maravilhoso feito na cruz. O motivo desse novo cântico foi a redenção de toda a humanidade. Como diz aqui na palavra, o novo cântico, dizendo que é: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos. Por quê? Porque foste morto. Quem foi morto? E com o teu sangue nos compraste para Deus. Foi através do sangue, irmãos. Foi pago um alto preço. E nós fomos comprados para Deus. Nós, de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo, de toda a nação. Ou seja, de toda a terra.
Todo aquele que foi chamado, que recebeu o convite de Deus, que disse: eis-me aqui, Senhor. Eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu sei que fora de ti não há salvação, não há vida. E foi para todos nós, irmãos. Esse cântico novo é o que Deus coloca na minha e na sua boca. O cântico é novo, no sentido dele ser diferente de qualquer outro entoado. Na palavra de Deus nós vemos, principalmente nos Salmos, muitos cânticos, né? Nós vemos em outras partes da Bíblia pessoas que cantaram a Deus, que louvaram o Senhor. Nós vemos Miriam cantando, dançando, tocando. Davi, o povo, cantando pelas vitórias. Mas esse cântico novo era no sentido de algo inédito, algo que não havia sido feito ainda. Esse novo cântico, um dia, nós iremos entoar todos num grande coral, numa grande família nos céus. Porque depois, no final de todas as coisas, nós estaremos para sempre com Deus. E esse novo cântico estará na nossa boca. Só que o novo cântico já se inicia a partir do momento que eu entrego a minha vida para Jesus. Porque quando eu vivo longe de Deus, eu não tenho motivo para cantar. Quando eu estou longe de Deus, eu não tenho motivo para adorar. Eu busco felicidade nas pessoas, eu busco alegria nas bebidas, nas drogas, nas músicas aí fora, através de um ídolo. Eu busco alegria, felicidade em livros, em esporte, em muitos lugares. Só que nenhum deles é suficiente para preencher meu coração. Vocês estão me entendendo? Eu acho que eu e você passamos por isso. Porque a nossa alma, ela deseja constantemente preencher um vazio. E esse vazio, irmãos, eu estava contando, eu acho que foi no meio dos líderes, dos pastores, eu não me recordo agora, na última vez que eu comentei sobre isso. E ouvindo, esqueci o nome do pastor que canta Poderoso Deus lá. Como é que é o nome dele? Não, o outro. Cirilo. Eu ouvi o Cirilo, Antônio Cirilo. Pastor Antônio Cirilo. E ele falando da pessoa quando está ali naquela fissura, aquela necessidade, aquela loucura de querer usar droga. Né? Porque ela quer preencher aquele desespero para preencher aquele vazio dentro dela. E ela não sabe que o que a alma dela quer é o seu Criador. Aquele vazio que muitas vezes você se pega, talvez, irmão, num desespero, num vazio, uma tristeza, mesmo sendo crente, é porque está faltando preencher o espaço, irmão. Se você olhar, eu tenho certeza, irmão, que nós estamos falhando na nossa busca diária, de estar vendo o Senhor todos os dias. E aí, meu irmão, o vazio vai bater. Né? A alma vai desesperar. E aí você vai correr para aquilo que satisfaz a tua carne. E aí você vai se afundando e se afastando cada vez mais do Pai. Não é isso que Ele quer para mim e para você. O que Deus quer é que você preencha esse espaço que tem aí no seu coração com a sua presença. Talvez você que esteja nos visitando hoje pode estar encontrando sua vida assim, com um buraco, com uma interrogação. Passei tempos da minha vida, não sei, mas está faltando algo. E eu digo para você, meu querido, esse algo que estava faltando na tua vida, ele está aqui hoje para preencher esse espaço. Amém, igreja? Eu não sei o que pode ser. Se é no meio da família, se é desprezo da família, ninguém te ama, no teu trabalho ninguém se importa com você. Eu tenho uma coisa para te dizer, Jesus se importa com você. Talvez você, irmão, que já está aqui sentado, já tem uns anos aí na IBFAV, e de repente está batendo uma tristeza aí no teu coração, eu falo, irmão, é Jesus que quer ficar constantemente na tua vida. Será que nós não estamos deixando a desejar os nossos momentos diários com o Pai? Eu só tenho um momento diário de quinta e domingo e terça-feira quando vou? Ah, eu estudo à noite, eu trabalho à noite, eu só vejo domingo. Então, você só está preenchendo só para o domingo. Porque eu não estou nem conseguindo seguir aqui, irmãos, o que eu tinha planejado, mas Deus sabe todas as coisas.
Esses dias, lendo a palavra do Senhor, o Senhor ele estava falando ali sobre o maná. Vocês lembram do maná no deserto? Quando Moisés estava com o povo na saída do Egito, o povo tinha fome, assim como eu e você. E o povo ele começa a reclamar. E aí Deus falava assim: não se preocupe, eu vou enviar maná dos céus. Irmão, vinha o maná, era o pão que vinha do céu para o povo. E aí tinha aqueles gulosos, tinha aqueles desesperados, aqueles que tinham medo de perder as coisas, de ficar passando necessidade, se preocupava muito com o dia de amanhã, esquecia-se da promessa de Deus, né? De que Deus ia sustentar o seu povo. E aí queriam juntar maná para hoje, para mais tarde, e para amanhã, e para outro 2, 3 dias. Só que aí Deus falava assim para Moisés: não, é para pegar só o que basta. É só para aquele dia. Não é para pegar para o dia seguinte. Porque no dia seguinte eu dou mais. Mas a incredulidade, a dúvida do inferno, irmão, que vem muitas vezes sobre a minha e a tua vida, nos faz ter esse desespero de: bom, se é a palavra de Deus, eu vou me encher um monte hoje, que aí eu tenho, né, uns 3, 4 dias aí, né, de ficar sossegado. Então, eu venho no domingo, eu venho 2 vezes no domingo, de manhã e à noite, e aí eu me concentro bastante, porque eu não preciso ir atrás na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Parece que tem gente que vive assim. Eu espero que não seja ninguém aqui. Amém, irmãos? Mas tem gente que inconscientemente faz isso. Ele acha que ele se abastecendo uma vez na semana é o suficiente. Mas não é, irmão. Porque aquilo é pro dia. É pro dia, irmão. No dia seguinte você tem que buscar de novo. Porque o maná, a palavra de Deus diz que no dia seguinte ele estava podre, estava cheio de bicho, ele estragava. Aí o povo queria murmurar, ficava revoltado, mas o que Deus estava mostrando? Todos os dias eu vou lhe dar alimento. Todos os dias. Lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, ele fala que basta cada dia o seu mal. Eu tenho que buscar Deus hoje, eu não tenho que me preocupar com amanhã. O amanhã pertence a Deus. Suas dificuldades de amanhã serão de amanhã. E a dificuldade de se levantar amanhã, eu tenho certeza que Deus ele vai dar a provisão para passar por aquele problema. Porque Deus é um Deus provedor. Ele provê todas as coisas para nós. Mas para isso eu tenho que ter o hábito de buscá-lo todos os dias. Me consagrar todos os dias. Orar todos os dias. Adorar a Deus todos os dias. Se eu não fizer isso, vai bater aquele vazio. Vai bater aquela necessidade. Tem alguma coisa que... Olha, meu dia não está legal. Não está legal por quê? Quando eu consagro o meu dia logo pela manhã, não há problema nenhum em buscar à noite. Mas quando eu busco logo pela manhã, ele entra como a primícia. A palavra de Deus diz que a primícia é o primeiro. E o primeiro santifica todo o restante. Então, quando eu santifico a Deus a primícia de um pedaço de bolo, quantos aqui já fizeram isso, irmão? Já ofereceram um pedaço de bolo para alguma coisa, sem ser pessoa? Eu não sabia por quê, mas eu lembro que, quando eu era pequeno, a gente tinha aquele costume que aprendeu de família de, é para o santo, primeiro pedaço de bolo. Colocava em cima da geladeira. Eu não sei o que esse demônio ia fazer em cima da geladeira. Mas ele ia para cima da geladeira, porque era em cima da geladeira que a gente colocava. Eu não sei na sua casa onde você colocava, mas era para o santo. E ele não comia. A minha mãe tinha que jogar fora. Mas tinha que dar, né? Era o primeiro. Eu não sabia por que eu fazia isso. O viciado na bebida tinha um hábito de dar o primeiro gole para o santo, que é para o bicho, né? Para o demônio, irmão. Ele não sabe o que é. Ele fala o que ele acha. É o que? Isso são primícias. É o primeiro gole. É o primeiro pedaço. Hoje nós, como crentes, né? Nós temos o hábito, nós não temos o hábito de oferecer para ninguém, assim, colocar em cima da geladeira. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas nós temos o hábito de dar o primeiro pedaço de bolo para quem? Para uma pessoa que seja o quê? Especial. Por quê? Qual é a diferença do primeiro pedaço de bolo e do segundo pedaço de bolo? No sentido literal. Tem alguma diferença? Tem recheio a mais? Tem recheio a menos? Tem mais massa do que recheio? Mais recheio do que massa?
Tem alguma diferença? Com exceção das bordas? Eu não gosto de borda, irmão. Seja de glacê, seja de suspiro, seja do que for. Eu gosto só das partes do meio. Mas isso é o meu gosto. Mas, tem alguma diferença desse pedaço do primeiro para o segundo que eu corto do lado? Não. Literalmente ali, fisicamente, não tem diferença nenhuma. Mas, se eu dou o primeiro pedaço de bolo para uma pessoa que eu mal conheço, quem você acha que vai olhar feio para mim logo de cara? Pastora Mari, né? Minha esposa. Talvez, se minha esposa não estiver presente e minha mãe estiver presente, minha mãe vai ficar triste comigo. Porque o primeiro pedaço fala de honra. Fala de você honrar. É igualzinho todos os pedaços. Só que o primeiro é especial. Mostra que eu tenho honra ali com aquela pessoa. Que eu tenho gratidão por ela. Que ela é especial para mim. Trazendo isso para a busca diária. Quando eu busco a Deus logo pela manhã, quando eu acordo, eu estou dando para Deus as primeiras horas do meu dia. Com o objetivo de honrar a Deus. De adorar a Deus. E quando a Bíblia diz que quando você oferece a primícia ao Senhor, todo o restante é santificado. Então, quando eu dou a primícia ao meu sacerdote, do meu salário, todo o meu salário é santificado. Quando eu dou a minha primícia a Deus, através de honrar minha mãe ou minha esposa com o meu primeiro pedaço de bolo, automaticamente, querendo ou não, eu estou santificando todos os outros. Porque naquele primeiro todos os outros são abençoados. Por quê? Foi feito do mesmo material, da mesma farinha, do mesmo ovo. Então, quando eu ofereço a primícia, todo o restante é abençoado também. Então, quando eu busco a Deus, nas primícias das horas, quando eu acordo, eu estou fazendo o que com o meu restante do dia? Santificando, abençoando. Nada, não tem problema, irmão, você buscar à noite. Mas eu acredito que de manhã é diferente. Mas o mais importante é buscar. Se você busca de manhã, de tarde, de noite, o mais importante é buscar. Amém? É que eu acredito na questão da primícia. Então, se eu levanto logo cedo, eu faço 2 primícias, então. Faz uma de manhã, logo quando acordo, e uma à noite antes de dormir. Para Deus abençoar a minha noite de sono, e uma para Deus abençoar o meu dia acordado. Amém, irmão? Pega essa visão aí, amém? Glória a Deus. Aí não tem problema. Está abençoado os 2 períodos. Bom, então, Deus ele quer colocar um novo cântico no nosso coração, na nossa vida. E esse novo cântico, como eu falei, ele vem através de uma experiência única de salvação. Só pode ter um cântico novo quem for salvo. Se você ainda está em dúvida da sua salvação, se você ainda não está vivendo uma vida de acordo com aquilo que Deus planejou para você, Deus ele colocou princípios para que você siga. Se você se desvie do mal, que você, quando pecar, se arrependa, para viver em comunhão constante com Ele, obedecendo a sua palavra, os seus estatutos, tomando posse das promessas que Ele tem para mim e para você. Então, quando eu tenho Jesus na minha vida, como meu Senhor, e como meu Senhor eu devo a Ele obediência, e como meu Salvador, o qual eu devo a Ele a minha vida, eu sou uma pessoa que terei um cântico novo. Se eu não fizer isso, não tem como ter uma nova canção nos seus lábios. Não tem como você entoar um louvor, um cântico de alegria. Sem Jesus é impossível. No máximo, são palavras que vão sair da sua boca, mas não será um louvor de adoração. E Deus ele quer colocar um louvor, um cântico novo de adoração na sua boca. Ele quer transformar a sua vida. E através da tua vida, Ele quer transformar a tua família. Assim como esses gaditas que passaram agora pelo encontro com Deus, estão aí maravilhados com a presença de Deus, estão aí impactados com a presença do Espírito Santo, estão vivendo um novo de Deus, uma nova esperança surgiu na vida deles. Essa esperança quer fazer parte da minha vida, da sua vida, todos os dias. Amém? A palavra de Deus diz em Apocalipse que toda a criatura, toda a criação, lá no finalzinho, pode avançar aí para o 13, se eu não me engano, 13. Olha lá,
e toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, em todos os lugares, o que tiver de criatura nesses lugares, eles todos vão dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. Quem está no trono? É Deus. Amém? No grande trono. Ele fala ao Pai, que é Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Quem é o Cordeiro? É Jesus. Esse novo cântico é para o Pai. É a Deus, é a Jesus o novo cântico. Que nós daremos a Ele. Todos nós que fomos chamados para ser filhos dEle. Todo aquele que é chamado, que aceita o convite, como eu estava dizendo no começo, ele sai de criatura para filho. Ele sai de alma vivente para a condição de filho. Você entende o que é isso, irmãos? Cristo ele nos convida para fazer parte desse coro de seres felizes que adoram, dão ações de graças, de honra, de glória e poder para todos sempre. Você quer fazer parte desse coro? Desse coral celestial? Amém, irmãos? Você quer que sua família faça parte desse coro? Tem certeza? Então eu faço uma pergunta para você. Adivinha que pergunta é, né? O que você tem feito para que a sua família faça parte desse coro? Quando você está no meio da sua família, o que é que sai da sua boca? É bênção ou é desgraça? Usar o termo aí do pastor Marcos. A casa caiu, né? Desglória total. É desglória total que sai da tua boca? É só dificuldade e derrota? Quando tem um parente aí perto de você, um amigo do trabalho, você só sabe falar, nossa, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, estou com essa dificuldade. Ai meu Deus, que luta, que prova, que dificuldade. Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que convidar os meus irmãos para me ajudar, porque eu não aguento mais isso que tem passado na minha vida. Você está testemunhando derrota? Como é que essas pessoas vão vir para perto de Cristo? Na terça-feira, os discípulos estão aí para confirmar, a célula acabou cedinho, irmãos. E aí como estava só os próximos discípulos já velhos, acabou a palavra, tudo, eu falei, olha, Deus tem algo para nós aqui, comecei a ministrar e falar, é rapidinho, 15 minutos, só que aí eu não sabia que os 15 multiplicou por 3, porque era 15 para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Meu irmão, fiquei 45 minutos, nem percebi a hora, falando, demorou mais que o estudo, e a gente já tinha encerrado, e a gente conversando, e foi o que Deus tinha falado no meu coração. O que a gente tem feito? A gente tem pedido em oração, me ajuda, pela minha família e tal, só pede. Mas o que nós temos feito? As oportunidades que Deus tem nos dado de falar do grande amor dEle, daquilo que Ele tem por tão maravilhoso, que Ele nos apresentou através da sua palavra. Que novo cântico Deus tem colocado na tua boca? Que novas vestes Deus tem dado para você? Você chegou todo surrado, todo machucado, todo maltrapilho, Deus ele te curou, te limpou, igualzinho fez com o filho pródigo, que estava fora, todo sujo de lama, fedendo a porco, todo escorraçado, a vida destruída, passando fome e necessidade, seja ela física ou espiritual, não sei como você chegou, e aí o pai vai, te recepciona, te troca as tuas roupas, te dá um alimento. Irmãos, tem coisa melhor, talvez, não sei, do que churrasco, pastor Wagner? Aí, meu irmão, o pai lá do filho pródigo fez um churrascão, irmão, para receber o filho, que estava todo destruído. Ele nem esperava receber nada disso. Mas foi assim que o pai tratou. Como é que você acha que o pai quer te tratar? Será que ele quer que você viva só falando de necessidade, dificuldade? Calma aí, ele te deu uma nova vida ou uma vida igual? Eu acho que Cristo morreu por mim e por você para dar uma nova vida. Uma vida de esperança.
A nossa esperança, irmão, se chama Jesus. E essa esperança Jesus, ela é eterna. Ela nunca morre. Ela não se diminui. Ela não se apaga. Ela não perece. Ela não é pequena. Ela é infinita, irmãos. Essa esperança é infinita. E em onde nós temos colocado a nossa esperança? O nosso coração. Acorda, igreja, em nome de Jesus. E eu não estou falando acorda de olhos não, que eu não estou vendo ninguém de olho fechado. Estou falando de acordar mesmo, irmãos. Daqui a pouco o tempo acaba. E a nossa família vai ficar. Tantas pessoas que passam pela tua vida e não conhecem o Senhor, vão ficar aí no mundo sofrendo por minha culpa e sua culpa, irmão. Será que é isso que Deus quer para nós? Será que é isso que Ele espera de nós? Por que Ele me chamou? Por que Ele não me deixou por último? É porque Ele sabe que eu posso. Nele, através de mim, Ele vai fazer nova todas as coisas na vida de alguém. E vai dar um cântico novo para a vida de alguém. E não é só através da minha, porque eu sou um pastor, não. É através de todos nós, todos aqueles a qual Ele chamou. Então, irmão, se coloca à disposição. Deixa Deus transformar. Cristo nos convida para fazer parte desse coro. Esse coro de pessoas felizes porque encontrou redenção. Você encontrou redenção, irmão? Você sabe o pecador que você foi? Será que você merecia perdão por tudo que você fez? Se fosse uma pessoa para te conceder um perdão, será que ela te perdoava? Pelas coisas que você falou para o seu pai, para sua mãe? Quantas vezes eu xinguei minha mãe, amaldiçoei meus pais, quando pequeno, quando adolescente, com raiva. Será que eu merecia perdão? Quantas vezes eu fiz mal para pessoas? Quantas mulheres ou meninas eu já enganei para poder ter alguma coisa? E machuquei o coração dessas mulheres? Quantos amigos eu não traí ao longo da minha vida? Será que eu mereço perdão? O que eu já fiz escondido ou deixei de fazer? Quantas vezes eu pude ajudar alguém e deixei a pessoa lascar com a vida? Sabendo que podia ajudar e evitar algo pior? Será que a gente merecia essa redenção? Sabe o que eu falo para você? Em Jesus, sim, você merece. Não, você não merece, mas você recebe. Você é merecedor não por merecer, é merecedor pelo amor dele. É o amor de Deus. Foi pela graça que nós fomos salvos. Isso é dom de Deus, a Bíblia diz, não vem de nós. Olha só, Deus ele nos trouxe redenção do pecado, Ele nos trouxe redenção da morte, porque é o último inimigo que nós iremos vencer, porque em Cristo eu venço a morte, eu fecho o olho aqui, num abrir e piscar de olhos, eu fecho aqui na terra e abro no céu, irmão. Estarei com Cristo, esperando só o dia da sua volta, de buscar a sua igreja, mas não vou ficar no mundo perambulando, não existe alma penada, irmão. Se alguém falou para você que um parente morreu e ficou na casa, eu sinto lhe dizer, ou sou feliz em lhe dizer. Por quê? Porque talvez você fique triste de descobrir que não é, mas feliz por saber a verdade. São demônios, irmãos, que querem enganar você, aprisionar você. Quando nós morremos, é direto. Ou vai para o céu ou para o inferno, irmão. É seio de Abraão ou Sheol. É o que a palavra de Deus nos diz. Esperando ou vida eterna ou morte eterna. E o que você escolhe? Eu escolho vida. Jesus disse, Deus diz na sua palavra, está a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. A bênção e a maldição. Escolhe o quê? Cada um escolhe o que quer. Consciente ou inconsciente. Inconsciente porque anda distraído. Se tiver consciente, não escolhe maldição. Não conheço ninguém na terra que escolheria a maldição da sua vida. Se escolheu, foi porque andou distraído nessa terra. E quem anda distraído, tropeça e cai, morre.
sofre cada acidente, irmão. Pastor Wagner trabalha com ambulância. Quantas pessoas ele não deve ter ido buscar e chegou lá sem vida? Por quê? Distraído. Trabalhou distraído, caiu do telhado, morreu. Distraído, atravessou a rua, um veículo pegou. Distraído. Tanta coisa. Não ande distraído, querido. Deus, ele está aqui, trouxe você aqui para abrir os teus olhos e falar: acorda. O que você quer para a sua vida? Você quer bênção ou maldição? Saiba que aquilo que você escolher, você está escolhendo pela sua casa. Porque aquilo que você recebe aqui, você leva para casa. Você está levando Jesus, vai levar Jesus para casa. A palavra de Deus diz lá em Atos do carcereiro, que quando ele escolheu Jesus, ele levou para sua casa. Mas a Bíblia diz de Acã, que aquele que escolheu maldição, roubar a Deus, levou maldição para a sua casa e todos foram mortos. O que nós escolhemos hoje pode fazer o futuro da nossa família bom ou mal. Mas o que Deus planejou? Põe pra gente aí, Êxodo 25. Versículo 8 e 9. Irmãos, Deus quer te dar um cântico. Eu falei para você pode buscar a Deus pela manhã para abençoar o dia e à noite para abençoar as tuas horas de sono. Mas se você trabalha à noite e dorme de dia, vai estar abençoado do mesmo jeito. Êxodo 25, 8 e 9. Deus, ele fala para Moisés assim, ó: me farão um santuário. O que ele disse? Farão o quê? Mais uma vez, o quê? E habitarei no meio deles. 9. Conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo. Calma aí. Deus, ele falou que Moisés ia construir que ele iria mostrar para ele. Amém? Mas se nunca existiu um tabernáculo, o que Deus ia mostrar para ele? Era em visão. Deus ia mostrar para ele. Qual tabernáculo? Um que já existia antes. Para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo fareis. O tabernáculo e tudo que tem dentro dele. Uma visão celestial, irmão. O tabernáculo dos céus. Que é o tabernáculo, o primeiro. Onde os anjos adoram. Onde Deus é adorado. Esse tabernáculo, irmão. Esse tabernáculo, com todos os seus pertences, ele faz menção de Cristo. Tudo que acontece dentro desse tabernáculo é referência a Jesus. Aquele que nós lemos lá em Apocalipse, que aquele que está sentado no trono e o Cordeiro são adorados continuamente. Havia 2 sacrifícios, um pela manhã e um pela tarde. Levíticos 23 e 27. Se der tempo, quero ler bastante Bíblia com os irmãos, amém? A palavra de Deus é ali. Então você vai se alimentar, não foi isso que o pastor falou? Quem está com fome, não tem cantina, vai alimentar, amém, irmãos? Vai ter cantina, tá vendo? Vai alimentar 2 vezes, então. Mas aos 10 dias desse 7º mês, Êxodo 30, põe no 30, por favor. Não, deixa eu ver aqui, irmãos, rapidinho. A gente não marca todas as coisas. Só um segundo. É isso mesmo, Êxodo 30. Antes desse Levítico. Guarda aí, Caio, Levítico para pôr depois. Êxodo 30. Só os primeiros versículos. E farás um altar para queimar de madeira, de acácia o farás. Pode ir avançando. O seu comprimento será de 1 côvado, a sua largura de 1 côvado, será quadrado, e os 2 côvados a sua altura, dele mesmo serão as suas pontas. E com ouro puro o forrarás, e o seu teto e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos 2 cantos,
nos dois cantos as farás, de ambos os lados, e serão para lugares dos varais com que será levado. Aqui ele está falando do altar do incenso. Pode avançar. E os varais fará de madeira de acácia e os forrarás com ouro. E porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório. E aqui é o véu, irmão, aquele mesmo véu que quando Jesus morreu na cruz foi rasgado, irmão. Tem uma simbologia nisso, vamos falar depois. Diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. 7. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias. Que está escrito? Manhã, quando puserem em ordem as lâmpadas, o queimará. 8. E acendendo Arão as lâmpadas Então falamos de quantos períodos aqui? De manhã e de tarde. O queimará. Este será o incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Irmãos, era oferecido esse incenso, o altar do incenso, onde era queimado. Havia sacrifícios também sendo feitos de manhã e à tarde. Agora sim, Levítico 23 e 27, fala do dia da expiação. Aquele dia que era uma vez por ano, o sumo sacerdote tinha que entrar no templo para fazer expiação do pecado dele e do povo. Olha o que ele fala: mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. O dia da expiação. Então o que Jesus ele planejou? O que Deus planejou para nós? A expiação dos pecados. Aquilo que estava, um ritual de sacrifício que foi feito para que todos nós, assim como todos os móveis naquele lugar do tabernáculo, como eu falei, que faziam referência a Jesus, e através desse sacrifício, dessas ofertas, nós fôssemos, no caso, no dia da expiação do pecado, todo o pecado de todo o povo fosse perdoado. É o sacrifício de Jesus em favor da humanidade. Põe pra gente aí João 1:36. João 1:36. E vendo passar a Jesus, João Batista diz: eis aqui o Cordeiro de... Então, aquele animal que era sacrificado lá no Velho Testamento, para expiação dos pecados, ele não era um animal perfeito. Esse animal não era digno de louvor. Ele não era suficiente. Mas o Cordeiro que viria de Deus, que foi enviado, que nós lemos no primeiro versículo, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Esse, o Cordeiro perfeito, ele tira o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado da humanidade. É Ele que carrega o meu e o seu pecado para fora da nossa vida. É Ele que nos limpa, nos lava de todo mal. Lucas 23. Lucas 23. 44. Lucas 23, 44. E era já quase a hora... Que hora é essa? Sexta. E houve trevas em toda a terra até a hora 9, escurecendo-se o sol. Irmãos, vai até o 46. E rasgou-se ao meio o véu do templo. Avança. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Como é que Jesus cumpriu a missão, irmãos? Se oferecendo em sacrifício vivo, como o Cordeiro de Deus, para morrer pelo meu e pelo seu pecado, por mim e por você. Nesse texto, Jesus ele cumpriu a sua missão de amor, para que a nossa vida fosse transformada. Cada milagre que Jesus opera tem um propósito, irmãos. Cada coisa que ele opera na nossa vida tem um propósito. Primeiro, João, lá no capítulo 1 novamente,
João 1. João 1. Perdão. Marcos 2:5. Nós vemos, irmãos, muitos milagres de Jesus. Amém? Muitas vezes você vê Jesus curando um paralítico, curando um cego, curando pessoas com diversas enfermidades. Ele tinha um propósito para mostrar que Deus era Deus, que Jesus era Deus. Quando ele operava um milagre, assim como foi falado, né? Jesus, quem pecou para que essa criança nascesse assim? Foi ele ou seus pais? E aí Jesus disse, nenhum nem outro. Mas isso aconteceu para que a glória de Deus fosse manifesta. Para provar para aquelas pessoas que Jesus era o Messias, era o enviado do Pai. Esse é um dos propósitos. O segundo propósito, nós encontramos aqui também, por exemplo, em Marcos 2:5. E vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. O segundo propósito dos milagres é esse, irmão. É curar o espírito, é perdoar os pecados, é trazer paz interior, é trazer redenção. A questão física, quando acontece, é para que o poder de Deus seja manifesto, para que as pessoas creiam que Deus está ali. Mas o principal é salvar a alma. O propósito principal é trazer você para crer e salvar a tua alma e a minha. Da minha e da tua família, amém? Esse é o milagre espiritual que somente o Messias, o Cordeiro de Deus, poderia mostrar. Mas por que Jesus morreu pela humanidade? Hebreus 9:22. Hebreus 9:22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com e sem derramamento de sangue, não há. Jesus tinha que morrer. Ele tinha que se sacrificar. É pelo sangue que nós somos salvos. É pelo sangue de Jesus que nós somos justificados. É pelo sangue do Cordeiro de Deus, que morreu por mim e por você, que a minha vida é transformada. Se não houver o sangue de Jesus na minha vida, eu não tenho um cântico novo. Fala para o seu irmão que está aí do seu lado. Se não houver o sangue de Jesus na sua vida, não tem cântico novo para você. Fala mais uma vez para gravar. Amém? E esse cordeiro, irmão, a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios que ele não tinha pecado. Ele não era um cordeiro qualquer, era um cordeiro sem defeito, como a lei exigia. Quando nós lemos aqui um texto falando da hora que ele morreu, ele fala dele ter sido preso no momento de julgamento, e os outros evangelhos sinóticos, eles falam, usando termos diferentes, porque tem o termo romano do relógio, acredito que foi esse que nós lemos, e o hebreu, que fala de terceira hora e sexta hora. Aqui fala de sexta e nona hora, no texto anterior que nós lemos de Lucas 23. E nesse horário, fala que Jesus, ali pela manhã, ele estava sendo já interrogado, sendo crucificado. E ao meio-dia sendo crucificado, e no final da tarde, ele morrendo. Fala ali do sacrifício dele. Essa questão do horário me chamou a atenção, porque me lembrou daquele texto que nós lemos no começo, falando que o sacrifício deveria ser oferecido pela manhã e pela tarde. Pela manhã, nós vemos ali que ele estava passando por aquele tribunal, onde ele foi espancado, todo aquele momento, de um dia para o outro, da perseguição, tudo, que tudo começou na madrugada, né? Na oração ali no Getsêmani. E quando foi à tarde, no momento que ele entrega o seu espírito, a terra ficou sombria, se escureceu todas as coisas, e
coincidentemente, que não há coincidência nenhuma, cumpriu o rito da purificação no final do dia, que era o momento onde era feito também o sacrifício à tarde. E esse sacrifício foi oferecido à tarde. Um sacrifício perfeito. Como no templo era feito, de acordo com aquilo que Deus tinha planejado, esse sacrifício foi cumprido também em Jesus. Mas por que Jesus morreu? Para que o sangue dele fosse aspergido sobre nós, trazendo purificação sobre nossas vidas. Em 1 João 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa purificação ela vem através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus ele tem que estar sobre nós. Assim como a referência traz lá quando o povo estava lá no Egito, da última praga que livrou os hebreus da morte, do sangue que foi aspergido nos umbrais das portas. É referência ao sangue do Cordeiro, que traz salvação sobre a minha e a tua vida, que traz mudança na minha e na tua vida. Amém? Quando Jesus ele morreu, o véu do templo se rasgou. E aquele lugar que somente o sumo sacerdote, uma vez pelo ano, tinha acesso, hoje eu e você temos acesso diário, irmãos. Não é uma vez por ano. Por isso que eu estava falando. O vazio muitas vezes bate no teu coração, porque você não está buscando o quanto deveria. Deus nos deu a oportunidade de buscá-lo todos os dias, para que a nossa vida não fosse como antes, uma vida triste, uma vida de miséria, de desgraça. Deus ele quer trazer novo, fazer nova todas as coisas, mas para isso, você precisa buscá-lo todos os dias. Se você só busca Deus nos cultos, na célula, irmãos, por que você perde tanto tempo da sua vida? Por que você está permitindo espaços no teu coração para o diabo roubar a sua semente, trazer malefícios sobre a sua vida? Não permita isso, querido. O Cordeiro verdadeiro abriu o caminho para eu e para você, através do seu sacrifício. Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões, nunca. O que é encobrir transgressão, irmão? É esconder o pecado. Aquele que esconde o pecado, que encobre suas transgressões, nunca prosperará. Por que a minha vida não anda? Você está encobrindo algum pecado aí, irmão. Alguma falha você está cometendo que está impedindo você de prosperar no seu caminho. Algo tem aí para travar a sua vida. Mas o que as confessa e deixa, alcançará. Está aí o segredo. Efésios 2:8. Efésios 2:8. Estou terminando aqui já, irmãos. Falta mais 7 páginas. O pastor Wagner gosta do número 7. E eu também, que eu nasci no dia 7. Brincadeira, irmãos. Estou terminando mesmo. Porque pela graça sois, por meio da... Isso não vem de... É dom de Deus, presente, dádiva. 9. Por que vem de Deus? Não vem das obras. Não, mas eu faço caridade. Eu abençoo a obra com a minha oferta. Eu saio nas ruas para ajudar no bom samaritano, para distribuir alimento. Eu sou uma pessoa que pratica muitas coisas boas. Por isso que eu sou merecedor. Não. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém? É dom de Deus, irmão, é presente, é dádiva. É pela graça que nós somos salvos. Por Deus nos amar de uma maneira tão soberana, tão grandiosa, Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o que Jesus faz quando eu confesso meus pecados? Como eu já falei, 1 João 9.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando eu recebo o perdão, o que eu recebo junto? Isaías 61, versículo 10 e 11. Regozijar-me-ei. Põe numa tradução mais atual aí, por favor. Pode ser na NVI, NTLH. Olha aí. Nós nos alegraremos e cantaremos um hino de louvor por causa daquilo que o Senhor, nosso Deus, fez. Ele nos vestiu com a roupa da salvação e com a capa da vitória. Calma aí, irmãos, eu quero ler de novo. O que eu recebo quando eu sou perdoado? Quando eu tenho Jesus como meu Senhor e Salvador. Nós nos alegraremos e cantaremos um hino de louvor por causa daquilo que o Senhor, nosso Deus, fez. E o que mais? Ele nos vestiu com a roupa da... Aleluia! E com a capa da... Somos como um noivo que põe um turbante de festa na cabeça, como uma noiva enfeitada com joia. 11. Assim como a terra faz crescer as árvores, e no jardim o chão faz brotar o que foi semeado, também o Senhor Deus fará com que brote a sua salvação. E todas as nações cantarão hinos de louvor a... Aleluia! O Senhor Deus, Ele é digno de receber a sua adoração, consciente, com entendimento, concentrado em adorá-lo, orando, falando com Ele, dando atenção para Ele, pelos olhos da fé, olhando no olho dEle. Diminuiu a mel por quê? Amém? Como em Peniel. O que significa Peniel? Face a face com Deus. Quando você orar, você vai orar pela fé ali, ó. Face a... Vai louvar a Deus diante do trono. Amém? Então, quando você estiver fazendo isso, não está fazendo para homem nenhum. Vocês não estão louvando para o grupo de louvor, para o pastor. Vocês estarão louvando e orando para o Deus de toda a terra. O Senhor de toda a terra, o Deus de toda a criação, o Deus onipotente, onipresente, onisciente, o eterno Deus e Salvador de toda a humanidade. Aquele que é digno de receber todas as palmas. Aleluia! Toda a glória, todo louvor. Porque nós não merecemos e recebemos tudo dele. Não merecemos, mas ele nos amou. E nós hoje temos todas essas coisas porque ele nos amou primeiro. Aleluia! E é só o Senhor que é digno de louvor. Só o Senhor é digno de ser exaltado. Aleluia! Nós não temos o direito de uma dificuldade atrapalhar a nossa adoração ao Cordeiro. Nada nessa terra tem o direito de atrapalhar a adoração ao Deus de toda a terra. Você está entendendo, irmão? 2 Coríntios 5:21. Deixa eu beber água, irmão. Em Cristo não havia pecado. Amém? Mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados. Ei. Irmãos, hoje não é culto de ceia. Mas você consegue entender que o Deus puro, santo, que não precisava passar por nada disso, irmão. Ele não precisa da minha e da tua adoração. Ele não precisa do pó da terra, irmãos, para ser adorado.
Mas esse mesmo Deus, ele escolheu, levar sobre si os nossos pecados. Você entende que o Deus poderoso, o que ele fez por mim e por você, irmãos? Será que a gente não tem que dar a nossa atenção melhor para ele? Será que a gente não pode buscar ele de um jeito diferente? Eu estava falando esses dias, a gente está no período de Copa. Irmãos, você vê uma pessoa gritando um gol, desesperado, quase rasgando as roupas, gritando, soltando fogos, buzinando, porque o time fez gol. E aí quando chega dentro da igreja, glória a Deus, aleluia, fica sentado. Se não está doente, irmão, é porque está cansado. Quem não está cansado? Só quem não trabalhou. Eu acho que até quem não trabalhou fica cansado de não fazer nada, cansa mais do que fazer. E aí na hora que eu tenho um período, alguns minutinhos, acho que é uns 30 minutos de louvor, pastor Fábio, nem isso. Eu fico sentado, para ficar na hora do culto sentado o tempo todo. Será que eu não posso, irmão? Às vezes eu já vi irmãos vindo para a igreja com dor. O Emerson operou a coluna. Eu vi o Emerson ali, ó. Meu irmão, eu falava para ele, meu irmão, tu não pode fazer esforço. O que você está fazendo aqui na igreja? Não consigo ficar em casa. Eu fiquei envergonhado, mas dei a bronca nele do mesmo jeito. Porque eu falei como fisioterapeuta, não como pastor. Mas, irmão, eu vejo irmãos aqui, ó. O pastor sabe o que a Gina passou aí também. Eu não sei. Não estava lá. Nunca tive que socorrer ela para ir no médico. Mas a gente tem irmãos aqui, ó, que passaram cada uma, irmão, e estavam vindo para a igreja. Aí eu estou cansado do meu dia de trabalho, eu não quero nem ficar em pé. Uma coisa é não conseguir, outra coisa é eu não querer. É não me esforçar. Meu irmão, Jesus, ele carregou a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Por que ele carregou tudo isso? Por que ele se ofereceu naquela cruz? Foi para que nós pudéssemos ter a oportunidade de viver de acordo com a vontade de Deus. Porque antes nós éramos escravos do pecado. Nós não tínhamos controle sobre as decisões que nós tomávamos. Hoje eu posso escolher. Se eu escolho mal, a culpa é minha. Se eu escolho bem, é glória a Deus. Porque eu não sou digno de louvor de nada, mas o Senhor é, por tudo que Ele faz na minha vida. E diante disso, Apocalipse 22 e 14. Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, por conta de todas as coisas, como nós lemos em Isaías 61, ele nos dá um novo cântico, coisas maravilhosas sobre nossas vidas. A Bíblia diz, felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Para ter roupa lavada, roupa nova, e não é música, né, do grupo lá, eu estou falando de vestes espirituais. Assim como o pai, como eu falei lá no começo da parábola do filho pródigo, ele trocou as roupas do filho, o Senhor quer fazer na minha vida e na sua vida. Que vestes você tem usado? Você está com vestes de luto, espiritualmente falando? Você está com vestes de reclamação, murmuração? Você está com vestes de tristeza? Você está com vestes de dor? Você está com vestes de dúvida? Você está com vestes de morte? Você está com vestes de desespero? O Senhor, Ele põe diante de nós uma escolha. Todos aqui chegaram até aqui, aqueles que estão em casa
com os seus aparelhos ligados, conectados aqui na live, tiveram a oportunidade de acessar, seja de forma virtual, seja de forma física. Você teve a oportunidade de sair da sua casa e vir até aqui, e você que está em casa teve a oportunidade de ligar em qualquer outro programa, mas escolheu ligar aqui na live deste culto. Isso significa que você tem escolha. Então você não está preso a nada. Ah, mas calma aí. Quero até convidar o grupo de louvor já para subir aqui. Põe pra gente, Caio, Lucas 23, 39. Eu quero dizer para você, irmãos, como eu falei, vários tipos de vestes que você pode estar usando. Veste de tristeza, desespero, de dor, de angústia, de depressão, de sufoco. Eu não sei, irmão. Mas eu sei que essa veste com a qual você veio, ela não impediu você de chegar até aqui. Ah, mas ela quase conseguiu. Ela quase conseguiu, mas não conseguiu. Porque foi o Senhor que te pegou pelas mãos e te trouxe. Para que você pudesse ter essa escolha aqui, ó. Um dos criminosos que estava crucificados, um da direita e um à esquerda de Jesus, um dos que estavam crucificados ali insultava Jesus dizendo: você não é o Messias? De forma irônica, não estava tentando reconhecer Jesus. Então salve a você mesmo e a nós também. Porém o outro repreendeu, dizendo: você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. Vamos até o 43. A nossa condenação é justa. Por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos, por causa das coisas que fizemos. Talvez, irmão, você chegou aqui com essas roupas que você está, que não permitiu você adorar, não permitiu você orar, que não sei se de repente te perturbou o culto inteiro para dormir. Eu não sei que vestes são essas que você vestiu, mas você está com essas vestes por conta das coisas que você fez, por conta das coisas que você escolheu, ou eu não fiz pecado nenhum, mas por conta das coisas que você deixou de fazer. Porque não fazer o que se deve é pecado. Quando você não busca, quando você não ora, quando você não jejua, quando você não tem comunhão com a igreja, quando você não adora, você está pecando. Você está deixando a desejar e está, consciente ou não, vestindo vestes que vão te colocar para baixo, que vão te afastar da fonte de toda a vida. Mas será que é isso que Deus quer para você? Mas ele não fez nada de mal. 42. Então disse: Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. 43. Jesus respondeu: eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Aleluia. Qual é a sua escolha, querido? Este homem, ele estava preso numa cruz. Ele estava solto? Não. Ele estava preso naquilo que atormentava ele, aquela cruz. Mas ao mesmo tempo que ele estava preso na cruz, ele teve liberdade de escolha. Ele teve oportunidade de escolher. Hoje, não tem nada que te prende, nem físico e em nome de Jesus, nem espiritual. Porque o que tiver de algema te segurando, a partir de agora, foi aberto, quebrado em nome de Jesus. E você pode escolher viver uma vida com vestes novas, para ter um novo cântico em tua boca, ou ir para casa da mesma forma como você chegou. Seja você crente, seja você que nunca ouviu falar de Jesus. Seja você que é discípulo da IBFAV, seja você que está nos visitando nesta noite. Você tem a opção de escolher uma vida com Deus e uma vida sem Deus. Uma vida real ou uma vida de mentira. A decisão é sua. Deus, Ele é amor. Em Apocalipse 3:20 diz que Ele está à porta e bate. Põe aí pra gente, Apocalipse 3:20.
Escutem! Eu, Jesus, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Tanto no seu coração quanto na tua família, irmãos. E nós jantaremos juntos. Aleluia! Fique de pé, igreja. Jesus, ele fez a parte dele. Sim ou não? Ele deixou a desejar algo? Será que falta algo a nos oferecer? Será que ele tem que nos oferecer mais para nos convencer? Ou o que ele fez foi mais do que suficiente? Não éramos merecedor nem digno de receber tudo o que ele nos deu. E hoje ele convida você a tomar sua decisão de fazer parte desse grande coral. Desse grande coral na Nova Jerusalém, que um dia estaremos todos lá, irmãos, cantando um cântico novo, um cântico inédito, só para aquele que é salvo, só para aquele que recebeu o Senhor como Salvador da sua vida, só para aquele que trocou as suas vestes. Então eu quero convidar você, se você ainda não tomou essa decisão de ter Jesus na sua vida, se você ainda não tomou a decisão de ter o Senhor como seu único e suficiente Salvador, eu te convido, irmão. Eu quero orar pela sua vida, hoje, para que a salvação chegue na tua casa.